com fone também ajuda. Então, recomeçando, bom dia em nome da direção do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba. Agradeço as convidadas e a audiência. Estamos na segunda sessão da recepção dos feras. Houve um pequeno atraso, né? Meu nome é Ana Tereza, eu sou professora do Departamento de Filosofia e assessora de pesquisa da direção do CCHLA. Dou boas-vindas às professoras Elisângela Inácio, Solange Rocha, Ana Raquel Torres e Márcia Longhi, Longhi, me desculpa, professora, não tenho certeza da pronúncia. E eu passo a palavra para a professora Elisângela Inácio, né, que terá cerca de 20 minutos, e ao final das apresentações nós abriremos as perguntas que podem ser colocadas no chat aí do canal, tá? Bom dia e obrigada, professores. Obrigada, bom dia. Eu queria saudar as demais colegas que vão dividir o debate nessa manhã. Queria saudar também ao diretor e vice-diretor de centro, aos nossos colegas e colegas docentes, demais servidores, e também, em especial, aos estudantes e às estudantes do CCHLA e da Universidade Federal da Paraíba. Agradecer o convite e, diante da temática proposta, né, tentar fazer um recorte mais específico a partir do diálogo realizado com o professor Marcelo, no sentido também de trazer reflexões sobre os estudos acerca da temática, né, de gênero, de mulheres, relacionada também à pandemia Covid-19. E aí eu também queria colocar aqui, né, me solidarizar com todas os professores, professoras, estudantes, funcionários que estiveram, né, ou se encontram em processo de adoecimento, né, cometido pela Covid-19, que perdeu algum ente familiar, enfim, me solidarizar com todas e todos vocês. Mais especificamente agora, adentrando ao debate propriamente dito, é importante destacar que nessa relação, né, da pandemia e o que ele tem gerado também para as implicações no cotidiano da vida das mulheres, uma vez que esse debate da abertura do semestre também é em alusão ao 8 de março, né, e, portanto, também saudar as mulheres que aqui estão participando e assistindo, destacar que a pandemia da Covid-19 ela tem provocado cotidianamente uma forte tensão, sofrimento, insegurança e a preocupação com a saúde pública, com as condições sanitárias da população, com o sustento dos indivíduos, com a segurança e com o cuidado e a preservação à vida e, portanto, com a dinâmica, né, da vida das famílias, em especial da vida das mulheres, o qual eu vou me reportar em específico nessa discussão. Lembrando que a pandemia ela também tem afetado a saúde mental das mulheres, mães, trabalhadoras, que estão sobrecarregadas fisicamente, com dificuldades de conciliar o cuidado dos filhos em tempo integral, se dedicar ao estudo acadêmico, ao cumprimento das demandas de trabalho e também na atenção à própria sobrevivência e de sua família. E destacando que essa pandemia, instaurada através do coronavírus, tem nos testado de diversas maneiras, que muitas de nós nunca jamais sonhou experimentar algum dia. E no centro dessa pandemia, nós, enquanto docentes, também somos desafiadas cotidianamente, né? Ainda por uma outra pandemia que historicamente está presente na nossa vida, né, e que perpassa pela pandemia também
causada a partir do coronavírus, que é a pandemia da violência de gênero, da violência contra a mulher, da violência doméstica. Então, desde o início do nosso isolamento social proposto por conta da pandemia da Covid-19, nos deparamos com inúmeros casos de violência doméstica que têm despertado a nossa atenção para o desenvolvimento de pesquisas, de estudos, de atividades, ações de extensão na universidade, embora estamos em trabalho remoto, mas buscamos a cada dia e cada vez mais nos aproximar da comunidade e, portanto, da população que necessita e que conta tanto com a colaboração através dos estudos no que se refere ao avanço da ciência e do reconhecimento da importância da ciência no combate a essa pandemia e também no combate à violência doméstica a partir do crescimento das denúncias que nós nos deparamos e que estamos comprovando através dos nossos estudos e das ações de extensão que seguimos desenvolvendo. E é importante lembrar que um dos fatores que explica esse aumento da violência contra a mulher, né, a qual aqui eu reforço que trata-se sim de uma pandemia histórica e que se agrava a partir da pandemia da Covid-19, se dá justamente a partir da intensificação da convivência entre a mulher, a vítima e o seu agressor, a dificuldade de acessar o espaço público e o perigo de realizar uma denúncia dentro da casa. E aí nós entendemos também que a violência contra a mulher, ela não se trata apenas de uma violência física, uma vez que nós, mulheres, professoras, pesquisadoras, estudantes, estamos sofrendo com a sobrecarga do trabalho doméstico, com o home office imposto de qualquer jeito pelas empresas, pelas escolas, pelas universidades, e que nos atingem diretamente docentes e discentes, professoras pesquisadoras, que precisam, né, se multiplicar entre 2 a 3 para dar conta das inúmeras reuniões online, das lives, do ensino remoto, das nossas orientações, dos estudos e pesquisas, das nossas atividades de extensão, participação em bancas, atividades administrativas, relatórios e demais exigências que estão alinhadas às demandas domésticas e familiares, e ainda no atendimento, na atenção aos casos de adoecimento pela Covid-19 e ainda ao sofrimento com a partida de algum ente querido, amigo, familiar, colegas professores e colegas professores da universidade, né, que perderam a luta para a Covid-19. E na abertura e na oferta dos semestres suplementares, observamos, através dos nossos estudos, que as especificidades de gênero também elas seguem não sendo levadas em consideração, uma vez que a universidade ela vem tentando nos impor uma normalidade num contexto de crise política, econômica e sanitária mundial, e que se torna ainda mais agravante no contexto brasileiro, diante da direção de um negacionista e um zombeteiro em torno de milhões de casos de Covid e de morte de famílias, de indivíduos no nosso país. E essa piora dos índices sociais e de adoecimentos, também revelado diante dos estudos que nós realizamos sobre o contexto brasileiro em tempos de pandemia, tem aumentado a realidade da fome, do desemprego e também da violência contra as mulheres. Então, são as mulheres as primeiras a sentir a violência da fome, né? A se deparar com a panela vazia, com o choro da criança, com o peso da mão e das palavras emitidas através do convívio com seus agressores. O número de casos de feminicídio no Brasil tem crescido assustadoramente, né? Mais de 22% durante a pandemia. E
somada a essa violência física, né, também avaliamos, dentro dos aspectos estruturantes das relações de trabalho na universidade, de que no espaço acadêmico, os prazos dos editais de envio de relatórios, eles seguem extremamente apertados, né? Então, o número de pesquisadoras que... Deixa eu ligar aqui. O número de pesquisadoras que tiveram diminuição na sua produtividade com as atividades remotas tem sido também muito mais expressivo entre as mulheres e entre as mulheres que são mães. E aí, de acordo com o levantamento do Parenting Science, foi observado que entre alunas e alunos de pós-graduação, 34,1% das mulheres têm mantido seu trabalho e seus trabalhos acadêmicos, né, produção de artigos, de publicações, e apenas 11% das mulheres com filhos estão conseguindo, de fato, cumprir as suas atividades. E esse número ele ainda diminui a partir do recorte de raça e etnia, quando revelamos que apenas 9,9% de mulheres negras estão conseguindo manter o ritmo no trabalho e que se deparam cotidianamente também com a realidade da violência doméstica. E aí devemos lembrar que somos nós, mulheres, as principais interessadas, incentivadoras e executoras de estudos, de pesquisas, de ações de extensão, de publicações com recorte de gênero no âmbito da universidade. Então, os nossos estudos, as nossas atividades de pesquisas, as nossas atividades de extensão, elas resultam no desenvolvimento de políticas públicas mais específicas e efetivas na atenção à mulher e no enfrentamento também da violência. Então, além dessas ações que nós seguimos em desenvolvimento durante a pandemia, né, do acúmulo de funções, do acúmulo de papéis, o trabalho remoto de atendimento também a mulheres em situação de violência, no acompanhamento, encaminhamento, na rede socioassistencial de serviços e no encorajamento das mulheres para procurar ajuda e denunciar as violências sofridas. E aí, lembrando que algumas dessas mulheres são nossas alunas, são nossas servidoras, somos nós professoras. Então, os resultados dos nossos estudos e das nossas pesquisas, eles colaboram para o funcionamento dessa rede socioassistencial, do acolhimento, do encaminhamento dessas mulheres a esses serviços, né? Então, comum recebermos contatos de alunas por WhatsApp, em busca de ajuda, em busca da informação, em busca desse encaminhamento. E também os nossos estudos, eles corroboram significativamente para o funcionamento dos espaços institucionais, mediante a capacitação de profissionais que atuam nos mais diversos serviços e que mantêm parceria com a Universidade Federal da Paraíba. Na UFPB, tivemos em 2018 a criação do Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, COMU, que também atua no acolhimento e na orientação às mulheres em situação de violência durante a pandemia. Docentes, contamos aqui entre nós, entre os nossos pares, entre colegas professoras dos nossos departamentos e demais departamentos, docentes que seguem atuando bravamente no acompanhamento aos serviços de saúde, através do PET Saúde e Interprofissionalidade, em parceria da UFPB com a Secretaria Municipal de Saúde, o qual eu participo, de redes de apoio pelo WhatsApp, de referência aos serviços de atendimento às mulheres, encaminhamento de mulheres em situação de violência, em contato com as delegacias das mulheres, e também através das pesquisas que nós realizamos junto às nossas estudantes de graduação e pós-graduação,
como, por exemplo, há estudos acerca da maternidade em tempos de pandemia, né, que busca avaliar se o isolamento social ele intensifica esse processo de exclusão de professoras, estudantes, mães pesquisadoras, também estudos sobre a gravidade e as consequências da Covid, né, do coronavírus no organismo. E, por fim, eu quero concordar aqui com uma grande colega, professora do nosso centro vizinho também, do Centro de Educação, a professora Jeane Félix, né, quando ela destaca que não basta apenas a presença de nós, mulheres, na universidade, mas é fundamental a criação de mecanismos e políticas institucionais que auxiliem a nossa permanência no espaço acadêmico, vista, sobretudo, como uma garantia do direito à igualdade de gênero. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, né, de compartilhar essa roda virtual de debate, né, nos apresentar um pouco sobre as intencionalidades dos nossos estudos e pesquisas, mas quero finalizar destacando aqui, somando com as demais companheiras, com as mulheres, professoras, estudantes, com os colegas docentes, na luta pela imunização de todas e todos neste país. Então, em defesa da vacina já e vacina para todas. Obrigada. Muito obrigada, professora Elisângela. E subscrevo, né, em gênero, número e grau o que você disse de modo geral e especialmente o problema desse plano nacional de imunização, né? É um momento muito dramático para nós todos, né? Muito difícil mesmo. E acredito que para as mulheres especialmente. Agradeço mesmo. E então eu passo a palavra para a nossa colega, a professora Solange Banto Rocha, do Departamento de História, né? Para falar um pouco, peço que fale um pouco sobre a sua pesquisa e dê o seu recado, né, a nós. Obrigada. Obrigada, professora Ana. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, especialmente os estudantes. Quero manifestar a satisfação de estar nessa mesa virtual com as colegas do CCHLA, saudar a nova gestão do CCHLA, com o professor Rodrigo, o professor Marcelo, que estão, né, fazendo esse esforço num contexto pandêmico de realizar essa atividade de acolhimento dos estudantes e também em alusão ao 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, né, com essa mesa que está acontecendo agora e uma outra que ocorrerá no período da tarde, no dia de hoje, 12/3/2021. Né? Como a professora Ana colocou, eu sou Solange Banto Rocha, faço parte do Departamento de História, o Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista, e integro o NEAB, que é Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras Indígenas. Né? E também sou ativista social, faço parte da Bamidelê, Organização de Mulheres Negras na Paraíba, que está completando 20 anos, né, nesse segundo ano da pandemia. Também quero destacar a solidariedade às vítimas da Covid, como a professora Elisângela já colocou, todo o esforço, né, exatamente de estar desenvolvendo tantas atividades com acúmulo de tarefas e, além disso, a questão da saúde mental que tem nos afetado no cotidiano, né? Porque agora nós estamos num momento da pandemia que as pessoas vitimizadas são muito próximas da gente, né? Na Universidade Federal da Paraíba, nos últimos 10 dias, nós perdemos 4 colegas no mínimo, né? Então,
de fato, é um momento muito difícil que a gente precisa se reinventar nessa pandemia, exatamente estar lidando com essas novas tecnologias, como nós estamos aqui nessa mesa. E como foi solicitado pelo professor Marcelo trazer um pouco a experiência do NEAB e a temática das relações étnico-raciais e especificamente sobre as mulheres. Então, o NEAB é um núcleo vinculado ao CCHLA desde 2011, né? Estão 10 anos de NEAB na UFPB, com docentes de 4 campos da UFPB, portanto, interdisciplinar, e tem esse objetivo de estar assessorando a UFPB na temática das relações étnico-raciais. E o NEAB surgiu num contexto bastante diferente do que nós estamos vivendo atualmente, né? Ali em 2010, 2011, né, quando nós tínhamos a primeira década do século XXI, quem estava dirigindo o poder era um governo do campo progressista, né, como nós sabemos, o Partido dos Trabalhadores, que esteve no poder de 2003 a 2016. E houve, então, o início da institucionalização de políticas públicas específicas para a população negra, né, com recorte racial, com recorte de classe, né, como pensávamos na questão das cotas sociais e raciais. Essa iniciativa do poder público de institucionalizar essas políticas, elas são demandas históricas dos movimentos sociais negros, do movimento feminista negro, e então nós vamos ter toda uma política de estímulo à criação de núcleos, como foi o caso do NEAB, e nós também sempre contamos com a parceria com o CCHLA, e aí quero lembrar da professora Mônica Nóbrega, né, que esperamos que muito em breve ela seja impulsada como vice-reitora eleita, que foi pela comunidade acadêmica da UFPB. Pois bem, então, o NEAB traz essa pauta da educação antirracista, emancipatória, né, e tem realizado vários projetos, que eu até pedi para o Fagner, que está nos assessorando na parte técnica, já quero agradecer, que ele coloque para as pessoas possam visualizar nossas redes sociais, né, ter uma visão dos vários projetos que foram realizados com formação docente, inicial, continuada. Nossas parcerias com a sociedade civil sempre foi muito forte, inclusive com a própria organização que eu integro, a Bamidele, e aí eu quero destacar a produção de material paradidático de 2012, os cadernos afro-paraibanos, que nós tivemos um número dedicado à história e às vivências das mulheres negras da Paraíba, né? Pensando no passado e o presente, no contexto da escravidão e no pós-abolição na República. Então, esse caderno está disponível na rede social, na internet. Foi um material que envolveu um trabalho coletivo e foi distribuído para todas, ou pelo menos a tentativa de distribuir para todos os municípios paraibanos, né? Porque naquela ocasião nós tínhamos projetos apoiados pelo governo federal. E, então, ali nós tratamos então dessa história das mulheres, né? Mostrando que a Paraíba tem essas mulheres protagonistas das suas histórias, se colocando contra as opressões e as injustiças sociais. Quero destacar ainda que em 2016 nós tivemos um curso sobre feminismo negro, com a professora Cláudia Ponço, uma especialista, historiadora também, da Universidade Estadual da Bahia, e com saudade eu lembro as atividades presenciais no espaço do auditório do CCHLA, e naquela ocasião nós contamos com a presença
de estudantes, professoras, professores, integrantes da sociedade civil, movimentos sociais. Foi um momento muito importante de troca, assim como em 2019 nós também realizamos o Congresso de Pesquisadores Negros, Pesquisadoras Negras do Nordeste, no CCHLA, foi muito bem acolhido pela direção, como coloquei, na ocasião também pela reitoria, e tivemos a oportunidade de receber cerca de 600 pessoas pesquisadoras, fizemos também um diálogo com a sociedade civil, tivemos a Feira das Empreendedoras e Empreendedores Negros. Então, foi um momento que, nesse contexto que estamos vivendo, mostra para a gente a importância das atividades presenciais. E agora, já na parte final, eu quero destacar essas experiências no campo dos estudos, das pesquisas e da divulgação científica, nesse primeiro ano da pandemia, com essa temática das mulheres negras que eu tenho pesquisado desde o mestrado, no final da década de 90, e atualmente continuo a pesquisar e publicar e divulgar. Então, essa história, a trajetória de mulheres negras que eu vou contar no final, pelo menos a história de uma mulher do começo do século XX e de uma família monoparental formada por mulheres por volta que viveram aqui em João Pessoa, que na época do século XIX era chamada Cidade da Paraíba. Pois bem, nesse processo da pandemia, nós tivemos que nos reinventar, e para exatamente desenvolver nossas atividades acadêmicas. Nesse sentido, tivemos que nos apropriar dessas novas linguagens, das novas tecnologias, e exatamente com esse objetivo de estar dialogando e realizando as nossas aulas, as nossas palestras, etc. Eu quero destacar que em 2020 eu participei de 2 podcasts, que é uma nova forma de dialogar, de produzir conhecimento histórico. E aí eu quero destacar o podcast Paraibanas, que é organizado por 3 historiadoras, melhor dizendo, 2 historiadoras e a professora Glória Rabai, jornalista, a professora Ana Veiga, também do Departamento de História, da UFPB, e a professora Suzia Rosa, da Estadual da Paraíba, que tem, então, esse projeto que também está disponível, então tem esse podcast. E ali eu tive a oportunidade de divulgar para um público amplo a história de Gertrudes Maria, que eu voltarei a falar. E também um podcast que foi elaborado pelos estudantes de História, também foi uma oportunidade de socializar, partilhar conhecimento histórico e das mulheres. Além disso, eu participei de uma série de mesas de debate virtuais, uma em julho, que é o Mês Internacional das Mulheres Negras da América Latina e do Caribe, foi uma parceria com a Bamidelê, e tive a oportunidade de participar com mais 3 historiadoras, trazendo a trajetória de lutas e resistência de mulheres do século XIX, mulheres afro-atlânticas, a professora Iraneide Silva, da Universidade Estadual do Piauí, professora Valéria Costa, do Instituto Federal Sertão Pernambuco, e a professora Jocineide Cunha, da Universidade Estadual da Bahia. Então, nós falamos das mulheres afro-atlânticas, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco e da Bahia, no interior da Bahia, na região de Porto Seguro. E foi um exercício muito interessante, que foi exatamente de uma escrita coletiva e colaborativa. Nós realizamos inúmeras reuniões
virtuais, e produzimos também um artigo sobre essas mulheres afro-atlânticas do Nordeste do século XIX, né, que será publicada na revista Transversos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, dessa produção, nós também fizemos uma mesa de debate na Universidade Federal de São Paulo, em novembro, né, que é o mês da consciência negra, e uma última mesa no âmbito das atividades da Universidade Estadual da Bahia, né, destacando essa temática das mulheres negras e o ensino da história. Finalizando, qual é o conteúdo, o que é que nós temos de novo sobre essas mulheres negras? Eu quero dizer que o campo da história das mulheres vem se formando no Brasil desde a década de 1980. Nós temos várias produções, né? E no caso das mulheres negras, nós também já temos um livro coletânea, conjunto de texto, trazendo essa história dessas mulheres anônimas, né, que se colocaram contra as opressões do sistema capitalista, do patriarcalismo, né, do escravismo. E é exatamente isso que eu tento mostrar, a história dessas mulheres como agentes históricas. É o caso de Gertrudes Maria, que nasceu por volta de 1800, aqui na cidade da Paraíba, atual João Pessoa. Em 1828, ela entrou com uma ação na justiça para manter uma liberdade condicionada, né? E aí tem todo um processo, né, com cerca de 150 páginas, e nós vamos ter possibilidade de conhecer as suas redes de sociabilidades, porque ela era uma escravizada que desenvolvia atividades domésticas e também no espaço público, né? Ela era uma negra de tabuleiro, uma comerciante ambulante. Com isso, houve uma possibilidade dela conhecer várias pessoas e formarem uma rede de apoio, que nesse momento que foi contestada a liberdade condicionada, ela, então, esteve na justiça e ela consegue se manter livre até 1842, que as fontes históricas me permitem acompanhá-la, né? Ela estabeleceu uma relação afetiva com um homem indígena e era mãe de 2 crianças em 1842. Como eu falei, eu desenvolvo a história de Gertrudes Maria nos meus trabalhos acadêmicos, de mestrado e de doutorado, e também nos podcasts que eu mencionei anteriormente. No artigo sobre as mulheres afroatlânticas, né, resultado desse encontro das minhas colegas historiadoras, eu trouxe a trajetória de uma família formada por mulheres e que conquistaram a alforria em 3 gerações. Então, isso se contrapõe àquela ideia, né, freiriana de Gilberto Freire, que a população negra ela não tinha uma base familiar, né? Então, nós também temos uma historiografia bastante vigorosa das minhas colegas as famílias escravizadas. Eu trouxe a trajetória de uma família de Juliana, formada por mulheres de Juliana Maria, a alforria em 3 gerações. Então, isso se contrapõe de Juliana. Então, vou mostrando como que essa família, em poucos anos, foi conquistando a sua liberdade numa sociedade escravista na década de 1850, que já estava em xeque, né, já estava vivendo a crise do escravismo. Havia toda uma contestação dessa forma de trabalho, de exploração dos seres humanos. Desde 1807, o tráfico já tinha sido criminalizado. Em 1850, nós tivemos o fim do tráfico internacional, mas há uma intensificação do tráfico interno, né? E foi um momento também de alta do preço das pessoas escravizadas. Pois bem, Luísa conseguiu comprar a sua carta de alforria por um conto de réis, valor que na época possibilitava a compra de um terreno aqui na capital
da Paraíba. Né? A Carta de Liberdade da sua mãe também foi comprada por cerca de R$350 mil após a negociação com os proprietários. O seu filho Cassiano foi batizado do ventre livre, né? E Maria também, ela conseguiu comprar a carta de alforria. Então, o que eu tenho feito nesses últimos anos, né? Essas são algumas, são apenas duas histórias dessas mulheres negras, mas em consonância, uma historiografia da história das mulheres com a história social da escravidão, é exatamente mostrar essas mulheres anônimas como agentes históricos, como protagonistas das suas histórias e que elas se colocaram contra o sistema escravista, o patriarcalismo do século XIX. E os meus projetos futuros de pesquisa vão enveredar para a discussão das relações de gênero. Por fim, eu quero finalizar com um poema da escritora Conceição Evaristo, que exatamente fala dessa importância das nossas escritas, das nossas falas. E esse poema está na página do NEAB, que vocês poderão encontrar os cadernos afro-paraibanos, que são 4 volumes. Conceição diz o seguinte: foi mãe que me fez sentir as flores amassadas, debaixo das pedras, os copos vazios, rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício, do meu canto, da minha fala. Né? Então, lembrar das nossas antepassadas, a nossa ancestralidade africana, né, tem um papel importante no contexto do tempo presente, que é exatamente essa construção dessa identidade. E quando eu falo, quando Conceição traz da minha fala de Solange Banto Rocha, mas a minha fala de um grupo, de um segmento que passou e ainda passa pelo racismo epistêmico, né? É muito recente essa escrita de intelectuais negros no contexto acadêmico, né? Não que, mas obviamente nós temos intelectuais negros desde o século XIX, tem vários estudos que mostram isso, mas muito recente a entrada desses intelectuais no espaço da academia, que ainda é um espaço bastante elitista e que não há uma representatividade de uma população negra que é cerca de 56%, e somos ainda poucas docentes que estão nesse espaço. Então, a importância desse núcleo que agrega vários integrantes, negras, negros, brancas, brancos, aliados na luta antirracista, estudantes e a sociedade civil. E ao longo do ano 2021, segundo ano da pandemia, nós vamos desenvolver várias atividades, e aí eu indico que vocês acompanhem nossas redes sociais, que nós vamos divulgar as atividades, inclusive já está previsto para o dia 24, dia 22, uma mesa de debate que acontecerá no campus de Rio Tinto, Mamanguape, com certificação. Então, se os estudantes tiverem interesse, poderão se inscrever e receber esses certificados, que também possibilita não só o conhecimento, né, o debate sobre as relações étnico-raciais, mas também poderá cumprir as atividades complementares. Por fim, quero agradecer a oportunidade de estar trazendo um pouco dessa trajetória de pesquisa no grupo, numa coletividade de intelectuais da Universidade Federal da Paraíba, e agradecer quem está nos ouvindo e quem nos ouvirá, e Fagner, que está dando esse apoio. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Solange. Foi um belo cafezinho
né, do volume de trabalho de algo tão fundamental desenvolvido pelo núcleo, né, e mostrando o quanto se tem trabalhado de uma forma tão difícil, né, especialmente ano passado, como será esse ano, né, em meio a tanto sofrimento e tanta sobrecarga, né, para os professores, né. É um trabalho magnífico desenvolvido pelo núcleo. Obrigado, professora Solange. Você, Foi professora Solange, um belo cafezinho e quero cada né, vez do mais volume de trabalho de algo tão né, fundamental no centro e na universidade. Né? Nem todos mostrando sabem quanto se tem trabalhado de uma forma que é feito tão difícil aqui, né, pela colega outros passado, né? Como será esse ano. Sem dúvida, são vários colegas, por isso que eu pedi que para Fagner disponibilizar, porque aí poderão ver os colegas de vários departamentos. Como eu falei, é um trabalho coletivo, né? Isso é muito importante. Parabéns, guerreira, porque realmente são muitas frentes de luta, né, a desempenhar. Agradeço imensamente e eu passo agora, então, a palavra para a professora Ana Raquel Torres, né, do Departamento de Psicologia. Tá? Obrigada. Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite ao professor Marcelo e ao professor Rodrigo. Né, o professor Rodrigo é um colega de longa data, né, o professor Marcelo já é mais recente. Eu saúdo as minhas colegas aqui que formam essa mesa comigo, e em nome de vocês eu saúdo também todos os meus colegas docentes da Universidade Federal da Paraíba. Tá certo? Especialmente do nosso centro, o CCHLA. Como vocês já sabem, meu nome é Ana Raquel, eu sou professora do Departamento de Psicologia, eu tenho muitos anos de docência, esse ano eu estou fazendo 40 anos que eu entrei em sala de aula pela primeira vez, eu fui professora primária, então é um ano que eu imaginava que seria de outra forma, eu me imaginava dentro de sala de aula, mas não sem o contato tão enriquecedor com os docentes, né, que é uma coisa que eu sempre digo que me renova. A gente tem uma brincadeirazinha dentro do meu grupo de pesquisa, dizendo que são elementos constituintes da minha identidade social, né, esses alunos que nos rodeiam. Eu faço parte, eu sou a atual coordenadora do grupo de pesquisa em comportamento político, né, da UFPB. É um dos grupos mais antigos da UFPB, com certeza talvez seja o mais antigo do CCHLA. Ele foi fundado pelo professor Leôncio Camino, no final dos anos 70 e início dos anos 80, né, quando ainda nem se falava, ainda nem se existia, não existia nem PIBIC. Né? Eu fui a primeira bolsista dele do antigo programa do CNPq de aperfeiçoamento. Né? Então, é uma longa trajetória. Mas aí, uma das coisas assim que me tocou muito esse convite é porque normalmente quando se pensa em psicologia, se pensa em psicologia clínica. E eu não sou da clínica, eu sou da área de psicologia social e faço parte de um grupo de pesquisa que se denomina comportamento político, né? Grupos de pesquisa em comportamento político. E aí eu gostaria de começar falando sobre esse nome. Por que comportamento político? Né? Na grande maioria das vezes, quando a gente fala nesse tema, as pessoas ligam com o comportamento eleitoral, basicamente com o comportamento eleitoral. E a nossa perspectiva, embora a gente tenha alguns trabalhos sobre comportamento eleitoral, não se restringe a isso. A gente entende que a ação humana, ela é eminentemente política, política com P maiúsculo. Por quê? Porque a gente faz parte de uma sociedade que não é formada por indivíduos isolados, mas essa sociedade ela é formada por grupos. Né? Uma das falácias, né, do liberalismo é essa ideia do indivíduo autônomo. Mas se a gente para pensar, os nossos direitos, por exemplo, eles dependem muito mais das nossas características sociais do que das nossas características individuais. Né? Se eu retomo um pouco a palavra da professora Solange, o que ela está falando o tempo todo é de uma construção social de direitos da mulher negra, não é verdade? Então, não é o fato dela se chamar Solange
que tem alguma garantia de direitos, ou ausência de direitos também, não é? A interrupção do acesso a direitos. Mas é o fato de ser uma mulher negra, né, nordestina, que mora no Nordeste, e assim vai. Então, se a gente para pensar, os nossos acessos, por exemplo, a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde de qualidade, ele depende muito mais da cor da nossa pele e do nosso poder aquisitivo, da nossa classe social, do que das nossas características individuais, como, por exemplo, o fato de ser inteligente, de ser simpática ou não. Então, a gente já parte do pressuposto que nós, indivíduos, nós somos socializados dentro de sociedades que são formadas por grupos, e que esses grupos eles se mantêm em lutas, né, que são históricas, que são determinadas historicamente, que são construídas politicamente, e que existe, de certa forma, uma alternância de poder ou uma pseudo-alternância de poder. E os fenômenos que a gente estuda são justamente o que é que acontece quando existem essas alternâncias, né, de poder. Especificamente, atualmente, a gente tem duas grandes linhas de pesquisa, não é? Uma primeira, que trabalha com o preconceito racial e os problemas e os processos ligados ao racismo, e uma segunda linha de pesquisa que trabalha com a problemática ligada ao sexismo, e especificamente a violência e discriminação contra a mulher. Eu digo que são duas linhas, mas na realidade não são coisas separadas, né? É mais uma separação didática, digamos assim. Essa linha mais ligada ao racismo, embora eu tenha muitos trabalhos sobre esse tema, ela atualmente é dada maior ênfase pelo professor Cícero Pereira, meu colega de departamento e colega de grupo de pesquisa, tá certo? O nosso grupo, ele se localiza no ambiente 46, no primeiro andar do CCHLA, ali no corredor dos ambientes, dos professores. Então, o que é que eu preparei, o que é que eu pensei para apresentar para vocês hoje? Um grupo de pesquisas e reflexões delas decorrentes que têm sido feitas junto aos nossos discentes da UFPB, tá certo? E são pesquisas que falam especificamente da inclusão da mulher em determinadas profissões, tá certo? Então, é um trabalho que tem uns 6 ou 7 anos, que tem sido desenvolvido por diferentes alunas, e nesse caso eu estou falando alunas porque são projetos de iniciação científica, de TCC, de mestrado e doutorado, tá certo? E que circulam sobre essa ideia de que será que realmente a gente pode atuar em qualquer profissão que a gente queira? E veja que essa pergunta, ela é uma pergunta que tem um tom sarcástico, tá certo? Por quê? Porque, teoricamente, nós podemos ser o que a gente quiser. Eu sempre costumo dizer isso, dadas as devidas condições, tá certo? É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Então, há uns 6 anos atrás, a gente realizou um conjunto de pesquisas que tentava entender o impacto da avaliação do sexo, e aqui eu estou falando do sexo biológico, não é de gênero, do sexo dos docentes e das docentes, não é, na avaliação que os alunos e alunas fazem sobre o nosso desempenho profissional, né? Todo final de semestre, né, os discentes, eles recebem o formulário, né, agora online, e que tem que avaliar o nosso desempenho. E, basicamente, a pergunta inicial que a gente fez foi: será que uma professora da engenharia ela é avaliada da mesma forma que uma professora na psicologia? E por que é que eu estou dando esses exemplos? Porque antes da gente começar essa série de pesquisas, a gente passou um questionário muito básico para os alunos e alunas da UFPB, de diferentes centros. E a gente dava uma lista de profissões e perguntava assim: na sua opinião, você acha que a sociedade considera as profissões listadas abaixo como sendo
melhor desempenhadas por homens ou por mulheres, e eles tinham que dizer quais eram as profissões masculinas e femininas, tá certo? Vejam que aqui a gente não perguntava o que é que ele achava, mas a gente perguntava o que é que ele achava sobre o pensamento socialmente compartilhado, o que é que a sociedade como um todo acha. E aí a gente tinha realmente uma lista de profissões que não foi surpresa para a gente, de profissões consideradas masculinas e femininas. Não é? E aí, o que é que vocês acham? Todas aquelas profissões ligadas ao desempenho público, né, os espaços mais públicos, elas eram vistas como sendo mais masculinas, como, por exemplo, as engenharias como um todo. Já aquelas profissões mais ligadas ao privado, ou aquelas profissões que, de certa forma, reproduzem um papel que é esperado pelas mulheres, elas eram consideradas como femininas, como, por exemplo, a psicologia, a enfermagem, o serviço social, né? Todas as profissões ligadas às ciências humanas, né, e sociais como um todo, tá certo? Com algumas exceções. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou e foi atrás do corpo docente desses cursos. Basicamente, o que a gente fez foi isso. E tentar entender como é que eles viam, né, suas professoras e professores. Basicamente, o que a gente pedia, isso numa época de ensino presencial, numa época que a gente tinha um acesso mais fácil, né, ao corpo docente, a gente pedia para eles pensarem nas disciplinas que eles tinham cursado no semestre anterior. E pedia para eles anotarem, dentre essas disciplinas, aquelas que eles tiveram a maior nota e aquelas que eles tiveram a menor nota. Afinal de contas, a gente sempre escuta dizer que a avaliação que os professores sofrem, né, e eu vou usar esse termo, esse verbo realmente sofrido, ela é influenciada pela nota que ele dá ao aluno. Então, aquele professor que é mais carrasco, ele tende a ter uma avaliação mais negativa do que aquele que é não tão carrasco. Pelo menos é isso que o senso comum fala, né? E aí a gente pedia para o corpo docente avaliar esses professores da melhor disciplina e da pior disciplina, da melhor e da pior nota, tá certo? Hora nenhuma a gente perguntava o sexo desse professor, o nome desse professor, nada. A gente só sabia o nome da disciplina dele, tá certo? Que o aluno ou a aluna tinha recebido essas notas. E aí, como ferramenta de avaliação, a gente utilizou a noção de estereótipos, que é uma noção muito antiga dentro da psicologia social, e que são definidos como imagens que a gente tem na cabeça, imagens que a gente vai aprendendo durante o nosso processo de socialização e que são construídas, né, dentro daquelas relações intergrupais que eu falei anteriormente e que, de certa forma, servem como ferramentas de justificação de uma certa estabilidade dessa sociedade. Então, basicamente, a gente tem duas grandes dimensões. Aquela dimensão que a gente vai denominar da dimensão da competência, que vai aglutinar todos os adjetivos ligados à competência profissional, como, por exemplo, ser mais assertivo, ter domínio do que faz, e a outra dimensão denominada de socialização, que são mais adjetivos ligados às relações interpessoais, como, por exemplo, ser mais afetuoso, ser mais carinhoso e ser mais atencioso. Vocês já devem estar imaginando que essas dimensões elas são atribuídas de forma diferente a homens e a mulheres. Aos homens são mais atribuídos aqueles adjetivos ligados à competência, e às mulheres são mais atribuídos aqueles adjetivos que são mais ligados à socialização. E isso a gente tem, assim, um conjunto enorme de pesquisas que mostram como é que isso funciona, que eu não vou entrar aqui nos detalhes. Mas, enfim, o que é que a gente descobriu? A primeira coisa, quando se trata das disciplinas que foram dadas por professoras na área das engenharias,
não existem grandes diferenças. Então, elas são vistas como igualmente competentes nas disciplinas por elas lecionadas. Então, elas são vistas como tendo domínio do conteúdo, como sendo, de uma maneira geral, mais profissionais. No entanto, quando a disciplina de menor nota era dada por uma mulher nessas áreas, aí a coisa mudava. Por quê? Porque a percepção de sua competência diminuía significativamente em relação aos docentes, aos homens que davam aquela disciplina, aquele conjunto de disciplinas. Ora, isso está nos dizendo alguma coisa. Está nos dizendo que sim, que a gente, mulher, pode ser o que a gente queira, não é verdade? Mas, de certa forma, a gente tem que andar na linha, entre aspas. Por quê? Porque se a gente foge daquela normatividade de ser a mulher carinhosa, afetuosa, de alguma forma, a gente vai ser punida. Punida como? Sendo o nosso desempenho profissional é avaliado de forma mais negativa do que o desempenho profissional de homens em funções semelhantes. Não é? E eu chamo a atenção que tanto as alunas como os alunos tiveram opiniões muito semelhantes. Então, a gente tem uma diferença de resultados em relação a professores e professoras, mas a gente não tem a mesma diferença entre alunos e alunas. Por isso que a gente diz que são conhecimentos socialmente compartilhados, tá certo? Agora vem a pegadinha. Eu sempre digo que o resultado seguinte é que é a pegadinha dos nossos estudos. Por quê? Porque quando a gente vai para os cursos femininos, como, por exemplo, a enfermagem, a psicologia, a gente encontra um resultado espelhado. Espelhado em que sentido? Aquele professor, homem, que também está num local socialmente não aceito, ele também vai ser punido quando ele dá uma nota mais baixa a esse aluno. Embora eu costume dizer que professor não dá nota, né? Quem consegue a nota é o discente. Mas, enfim. Então, vejam como é que funciona essa história das relações de gênero. Então, isso a gente está falando de século XXI, minha gente. Eu não estou falando de século XIX ao início do século XX. Eu estou falando de como os nossos alunos e alunas, quando não sabem muito bem o que está sendo perguntado e o que está sendo investigado, como é que eles reproduzem a divisão sexual de papéis. Coisa que o movimento das mulheres professor Marcelo, chega a me distrair aqui com a mensagem que ele colocou aqui no chat. Né? Voltando aqui. Como é que os nossos alunos e alunas, e eu estou falando assim, eu sempre fiz, são os meus alunos e alunas que estão reproduzindo essa divisão sexual de papéis. Quando eles não sabem muito bem o que está sendo perguntado, e como eles não sabem muito bem como devem responder. Ou seja, quando a norma social que ativa essa divisão sexual dos papéis, ela não é explícita, aí ela surge. Homem no seu lugar e mulher no seu lugar. Eles podem até ocupar lugares diferentes, mas dentro ainda dessa ideia da normatização, porque quando ele foge, ele ou ela foge, ele vai ser punido de alguma forma. Isso é interessante, mas isso remete a vários pontos. Por exemplo, as avaliações de desempenho profissional dificilmente levam em consideração essas especificidades de gênero, não é? Então, o fato da mulher ter uma dupla e muitas vezes uma tripla jornada de trabalho não é levado em consideração quando nós, pesquisadoras, somos avaliadas pelos órgãos de fomento, né? O fato da gente ter, digamos assim, um
desconto, entre aspas, quando a gente entra em licença maternidade, por exemplo, isso é muito recente. Só recentemente, por exemplo, as bolsistas de pós-graduação, elas tiveram o direito à licença maternidade garantido. Né? E eu estou falando de 3 ou 4 anos, eu não estou falando de 10 anos. Né? Então, os 24 meses ou os 48 meses para doutorado, 24 de mestrado de bolsa, tendo filho ou não, era isso que elas tinham. Então, eu chamo muita atenção a esse tipo de pesquisa que a gente realiza, porque ela mostra como é que essas questões da divisão sexual dos papéis e da sobrecarga feminina, como é que ela vai impactar lá na frente no nosso desempenho profissional. Nas nossas possibilidades, por exemplo, nas nossas possibilidades de ascensão ou de estagnação na carreira. Então, é verdade que a gente que está dentro do CCHLA, que é um centro eminentemente feminino, não é? Historicamente, e a gente começa a entender por onde é que essa coisa anda, quais são os desafios que a gente tem pela frente, de desconstrução cotidiana junto ao nosso corpo discente, desses padrões, né, de divisão sexual de papéis, porque dessa forma a gente não vai conseguir, pelo menos, minimizar o impacto disso no desempenho profissional das nossas alunas, especificamente. Né? E eu defendo muito esse tipo de pesquisa junto aos nossos alunos, porque eu sempre digo que são pesquisas que apontam para o futuro. Né? Afinal de contas, os nossos alunos daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho. E se eles não forem alertados para esses processos, de alguma forma eles vão continuar reproduzindo. Tá certo? A gente tem uma continuidade dessas pesquisas que mostram, por exemplo, que o fato de ser doutora ou não, tá certo? De ter o título de doutorado ou não, impacta muito pouco também nesse tipo de avaliação que a profissional vai sofrer. O que impacta realmente é o fato dela estar ou não numa carreira vista como sendo masculina ou feminina. E se ela, dentro de um ambiente eminentemente masculino, se ela, de certa forma, reproduz o papel feminino, aí, de certa forma, ela vai se proteger, mas se ela foge novamente, se ela foge 2 vezes na escolha da profissão e no desempenho dessa profissão, se ela foge às normas sociais, de alguma forma ela vai ter o seu desempenho e sua ascensão profissional delimitado, tá certo? Diminuído e dificultado. A gente tem também um conjunto de pesquisas que falam sobre a questão da violência policial, da lógica social que permeia o apoio da população à violência policial dirigida a vítimas negras, tá certo? E, novamente, a gente tem a utilização de traços estereotípicos para justificar. Então, quando a gente tem situações nas quais suspeitos de terem cometido delito, eles são negros, a gente tem os nossos alunos utilizando o termo, dizendo assim, era um elemento perigoso, por isso que a polícia fez bem em bater nele. Quando a mesma situação era com um personagem branco, também suspeito, eu gosto sempre de frisar, eles não tinham certeza que a pessoa que estava sendo vítima de violência policial era ou não culpada, mas era um suspeito, né? Nos casos que a gente utilizou era sempre homens, a justificativa já era muito diferente. A polícia não tinha certeza se ele tinha cometido aquele delito, quando o personagem era branco. E a gente está falando de estudantes da nossa instituição. Né? E eu acho que, além do resultado per si, isso é um fator que me incomoda muito. Né? Qual é a ideia de sociedade que a gente está passando para os nossos alunos? Né? Qual é a nossa função social, né, de formadores, não só
de formadores de profissionais que vão atuar nos seus respectivos campos, mas também de pessoas que percebem essa formação, né, da sociedade brasileira, tá certo? Então, como vocês podem ver, os nossos trabalhos, e aqui eu poderia ficar muito tempo, né, relatando as pesquisas que a gente tem feito no grupo de pesquisa em comportamento político, mas eu trouxe só esses 2 exemplos, para vocês verem também que a psicologia ela não é só a clínica, mas ela tem um vasto campo de atuação que está muito próxima, por exemplo, das ciências sociais, está mais próxima, eu diria, das ciências sociais, do que da psicologia mais individualizante que a gente tem, né, no imaginário, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço mais uma vez o convite e essa oportunidade de estar apresentando o que a gente faz lá no nosso núcleo de pesquisa. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Raquel. A professora Elisângela teve que se retirar em virtude do falecimento de uma assistente social, né, por Covid. Sempre nós estamos vendo uma situação tão dramática que estamos sendo atingidos, né? Nós, brasileiros, estamos sendo atingidos assim no cotidiano, né? Como se estivéssemos, e temos que já entender, como se estivéssemos num cenário de guerra, né? Não para, é diário, agora é diário, o falecimento de professores e de ontem mesmo faleceu uma professora que é uma situação muito grave dos professores do ensino básico, e de cidadãos e cidadãs, né, de um modo geral, né? Eu aqui expresso meus sentimentos à professora Elisângela, né, e a todas as famílias que estão sofrendo essa perda diária, né, e desnecessária, né, uma vez que nós temos vacina, né? Nós não temos vacina, né? Embora há vacina no mundo. E é sempre muito emocional, né? Nós estamos trabalhando nesse regime, né? De que podemos ser atravessados a qualquer tempo por esse drama. Eu gostaria de ressaltar só um adjetivo que você usou, professora. Mortes desnecessárias. Desnecessárias, acima de tudo. Pois é. Então, tentando um pouco voltar a nosso trabalho, o que você descreveu, professora Ana Raquel, é realmente formidável, importantíssimo. Eu não tinha conhecimento desse trabalho e ele precisa ser mais compartilhado, até porque nós vivemos, né, na universidade num regime de permanente avaliação e, embora eu seja CCHLA, né, filosofia ela é majoritariamente masculina. No meu departamento mesmo somos 3, 20 homens e 3 mulheres. Né? Por isso que a gente não usou nem filosofia, nem economia. E de fato, esse aspecto que você, da sua pesquisa, né, esse trabalho, me iluminou em vários elementos, porque nós precisamos melhorar as nossas ferramentas de avaliação, né, e para fazer avançar, né, e sobretudo isso que você falou, né, de a gente não ficar reproduzindo e mantendo, né, junto ao corpo discente, né, inconsciente, né, isso não tem que vir a palavra, e a gente tem que ser cada vez mais autoconsciente, né, dessas forças que trazemos, né, e que, enfim, definem vidas, né, definem vidas. Isso é muito sério o que você traz aqui para nós. Eu depois quero saber, assim, eu estou tendo a oportunidade de conhecer as colegas, né, porque o centro é muito grande, todas as 3 trouxeram coisas tão valiosas, né, e que precisam agora eu assumi vou tentar ser mais exclusivamente da pesquisa e fazer um trabalho de mais divulgação, né,
desses tesouros, né, que é a vida de trabalho das colegas que estão se apresentando e tantos outros lá que a gente não sabe, né? Está do lado e não sabe. Tá? Eu passo, então, a palavra agora para a professora Márcia Long. Por favor, me corrija, eu estou doida para saber a pronúncia do seu nome, que é a colega do Departamento de Ciências Sociais. Obrigada, professora. Tentasse mais exclusivamente da pesquisa. Obrigada. Fazer um trabalho de mais divulgação, né, de origem italiana. Desses tesouros, né? Bom dia. Eu quero dar boas-vindas aos feras, né? Saudar a direção do CCHLA por essa organização dessa semana, né, tão importante. Também saudar minhas colegas de mesa, está sendo extremamente enriquecedor participar desse momento, né, e conhecer justamente, né, trabalhos de pessoas que a gente às vezes trabalha na sala do lado e nem sabe direito o que está acontecendo. Eu acho que isso é bom a gente pensar a respeito. Bom, eu também... Bom, a gente não sabe nem mais o que falar, né, com relação ao que nós estamos vivendo. É algo absolutamente fora do que poderia ser pensado com algo dentro da normalidade. Essa profusão de informações sobre mortes de pessoas próximas. Acho que não tem ninguém que eu conheça que não tenha tido uma perda, né, de alguém da família durante esse ano. Bom, eu quero especialmente agradecer a direção do centro, né, a Rodrigo e a Marcelo, por estar participando dessa mesa. Eu considero esse um momento muito importante e também de grande responsabilidade, né? Então, pensando nessa conjunção de elementos, né, nós estamos falando para as feras, são pessoas jovens, que estão entrando na universidade agora, que muitas vezes não tem nenhum contato anterior, né, com a universidade pública. Ao mesmo tempo é uma mesa que homenageia a Semana da Mulher, ao mesmo tempo são pesquisadoras, né, então estamos falando de pesquisa. Então, pensando nisso, eu organizei mais ou menos o que eu vou falar aqui agora, né. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu vou falar o plural no feminino, né? Pensando que é a Semana da Mulher, normalmente a gente fala o plural no masculino e eu vou falar no feminino. Bom, eu sou Márcia Long, eu sou do Departamento de Ciências Sociais. Eu digo que eu estou representando a área de antropologia, que é a minha área de estudo. Eu também participo do programa de pós-graduação em antropologia da UFPB. E eu, mais especificamente, faço parte do GRUPESC, que é um grupo de pesquisa, que quer dizer Grupo de Pesquisa, Saúde, Sociedade e Cultura. Esse grupo ele é integrado por várias docentes e um docente do programa de pós-antropologia, né, da UFPB, e desenvolve pesquisas na área da saúde, de gênero, geração e corpo. Né? E é um grupo muito unido, né? E eu falo isso porque eu quero dar ênfase nesse momento ao fato de que nós não estamos isolados, né? Então, mesmo que eu fale de uma pesquisa individual, eu estou falando, na verdade, de um trabalho coletivo, pois estamos permanentemente dialogando com nossos pares, com colegas de outras instituições, com discentes da graduação, do mestrado, do doutorado. É um trabalho longitudinal e transversal, no sentido que transita por todos os níveis de formação e por diferentes instituições, né? Até já queria aproveitar e dizer que o GRUPESC, né, ele iniciou já há pelo menos 6 meses, uma pesquisa que foi a partir de um edital, que eu vou colocar isso porque também tem um pouco a ver com o que eu vou falar depois, né? É uma pesquisa que, na verdade, o nome dela é bem longo, né? Que é Estado, Populações e Políticas Locais no Enfrentamento à Pandemia do Covid-19,
análise social e diretrizes de atenção e intervenção não farmacológica em populações em situação de vulnerabilidade e precariedade social. Essa pesquisa integra 32 alunos de diferentes instituições do país, né? Então uma pesquisa multicêntrica, mas que ela está sediada na UFPB, né? Com a coordenação da UFPB. E justamente essa pesquisa, o que eu quero dizer também é que ela furou uma bolha, porque na verdade o edital era absolutamente dirigido para a área de ciências biológicas e médicas e tal. E aí nós conseguimos, de alguma forma, quebrar um pouco isso, né? E estamos assim, tem várias frentes de pesquisa que estão sendo desenvolvidas dentro dessa grande pesquisa guarda-chuva, que tem a ver com as profissionais de saúde, que tem a ver com as mulheres que fazem trabalho doméstico, que tem a ver com a comercialização de máscaras, que tem a ver com questões de morte, enfim, tentando, assim, dar conta de informações muito recentes e tentando coletivamente construirmos uma base de conhecimento, né? Então, eu acho importante dizer isso para pensar que é sempre um trabalho coletivo, né? Inclusive, eu gostaria, assim, de fazer um parênteses para destacar um aspecto que eu considero de fundamental importância nas universidades públicas, não só, mas principalmente, e já que nós estamos falando para férias, né, eu acho importante dizer isso, que desde que alunas entram na universidade, encontram espaços para iniciar uma formação como pesquisadora. Desde quando fazem iniciação científica, e depois fazem o trabalho de conclusão de curso, e depois se resolvem continuar, faz um mestrado, um doutorado, enfim. O que eu quero destacar é que, paralelamente a uma formação específica, como psicóloga, como assistente social, como historiadora, como cientista social, as alunas também iniciam uma formação de pesquisadora, né? Claro, falo isso porque essa profissão pesquisador é normalmente invisibilizada e só aparece em contexto de crise, né, ou de urgência, mas ela é resultado de um longo processo de formação, todas as minhas colegas sabem muito bem disso, né, que é pouco visibilizado, pouco valorizado, né, e ao mesmo tempo, só para citar, teve uma aluna que terminou o TCC em 2019, e justamente ela pesquisou pessoas que tinham cursado o curso de Ciências Sociais e estavam entrando no mercado de trabalho, e ela queria entender quais as áreas, o que elas tinham visto na universidade e que interferia na ação delas. E a participação em pesquisa, a participação em projetos de extensão, esse momento foi fundamental para a atuação dessas pessoas no trabalho, mesmo que não tenham ido para a pesquisa naquele momento, né? Então, eu acho que é muito importante destacar isso. Falando de ciência, falando de pesquisa, o que eu quero dizer, né? Infelizmente, por medidas sanitárias e também por questões de responsabilidade pessoal e coletiva, não estamos podendo nos encontrar presencialmente. Felizmente, no entanto, graças aos avanços científicos, já dispomos de tecnologia que possibilita encontros virtuais como esse que estamos vivendo nesse momento. A ciência, por sinal, ganha destaque nesse momento em que nos encontramos atravessados por uma pandemia de proporções nunca vistas até então. Então, graças ao conhecimento científico acumulado ao longo da história da humanidade, está sendo possível, num prazo bastante reduzido, né, construir um conhecimento técnico sobre o vírus, saber suas características, mapear as medidas preventivas mais eficazes no controle da contaminação, desenvolver testes para detectar a doença, inclusive vacinas para a imunização da população. No entanto, quer dizer, no caso das vacinas, está sendo, na verdade, um tempo recorde, né? E isso nós devemos agradecer às cientistas e pesquisadoras. Bom, mas
Apesar de tudo isso, não vislumbramos uma luz no fim do túnel. Muito longe disso, né? E nós, no caso do Brasil, especialmente, isso é muito claro. E aí chegamos nas ciências humanas e sociais, para pensarmos, estudarmos, fazermos estudos comparativos, debruçarmos sobre a história e construirmos análises fundamentadas e baseadas em critérios científicos que busquem compreensão sobre a realidade, sempre provisória, no sentido que elas sempre podem ser repensadas e novas análises compreensivas acontecerem, já que não estamos falando de dogmas, né? Recentemente, em uma entrevista, o cientista Nicoleles afirmou, falando da pandemia, e, bom, do momento, ele falou que numa briga entre a ciência e a política com relação ao vírus, a ciência ganha. Penso que a realidade nos leva a concordar com ele, mas também penso que, junto com os dados das ciências exatas e biológicas, é imprescindível as análises qualitativas das ciências humanas e sociais, pois elas nos permitem conhecer e compreender os comportamentos dos indivíduos, dos grupos, das comunidades, das sociedades. Isso é algo super necessário e que vem acontecendo de forma muito intensa. Durante este ano que estamos vivendo uma realidade pandêmica, centenas de textos, boletins, pesquisas, livros foram desenvolvidos na busca da maior compreensão da realidade social, psíquica, histórica, educacional, enfim. Mas não só, projetos de extensão, ações solidárias, como as desenvolvidas pelo Observatório de Antropologia, que é o que eu tenho mais proximidade, que é uma ação fantástica, desenvolvida principalmente por discentes, mas, claro, também por docentes, que tem desde podcasts, pesquisas, valorização de ações da comunidade, como ações concretas mesmo, de cestas básicas, distribuição de máscaras, arrecadação de recursos, enfim, tem sido uma atuação muito intensa. E eu acho importante dizer isso, porque muitas vezes a gente escuta dizer que a universidade fica lá fechada nos seus muros e não tem contato com a população, né, fora extramuros. Isso é verdade, eu acho. Eu acho que, inclusive, nós temos dificuldade de divulgar também o que fazemos. Mas, ao mesmo tempo, acontecem muitas coisas, né? Então, eu acho que é importante dizer isso, é importante essas alunas que estão chegando saberem, né, que existe isso também. Bom, e o que isso tem a ver com esse momento e com o Dia Internacional da Mulher? Tudo. E aí, nesse momento, eu vou entrar um pouco mais na especificidade do meu trabalho, né? Bom, todas vocês devem ter ouvido falar em algum lugar, nos últimos meses, que a pandemia evidenciou que estamos todos no mesmo mar, mas em diferentes tipos de embarcação. Ou como disse Ricardo Aires, que é da saúde coletiva, somos todos suscetíveis, mas desigualmente vulneráveis. E é sobre isso que eu vou me debruçar um pouco mais agora. Aproveitando a deixa de uma antropóloga, Natália Passione, que no seu texto pergunta que o que a pandemia nos ensina sobre cuidado. Eu complemento com a pergunta, o que a antropologia contribui com os estudos sobre cuidado, indo além num contexto da pandemia? Bom, então aí a minha especificidade de estudo atualmente eu tenho me debruçado sobre cuidado e questões geracionais, basicamente sobre idosos. Mas eu quero agora pensar nessa categoria, né? O que eu estou querendo dizer quando eu falo a palavra cuidado? Claro que todos usamos a palavra cuidado de forma corriqueira, falando de ações que têm o intuito de proporcionar, mesmo que não tenha o resultado, ou mesmo que não se pense assim, mas tem um intuito de proporcionar o bem-estar de alguém ou de um grupo, mas é também um conceito, uma categoria analítica, né? Então, pensar um pouquinho sobre isso. O cuidado, ele tem uma dimensão micro e uma dimensão macro. E pensar sobre a tensão entre esta polaridade
atenção que essa polaridade esconde é fundamental para nós conseguirmos entender a importância dessa discussão e sua relevância política. Por exemplo, né, assim, pensando de uma forma bem que todo mundo está vivendo e vendo, e até já foi falado por algumas das nossas colegas. Um recém-nascido, ele precisa ser cuidado, inclusive para se manter vivo, né? Então, geralmente, isso acontece no âmbito da vida privada, na quase totalidade das vezes praticado por mulheres, ou as mães, ou avós, ou babás, ou empregada doméstica, e essa é uma ação naturalizada, né? Então, essas mulheres que cuidam, no caso eu estou falando de um recém-nascido, mas pode ser de pessoas com alguma necessidade especial, ou podem ser pessoas muito idosas, ou pode ser uma pessoa que, naquele momento, está adoecida, está precisando, enfim. E a gente não precisa de cuidado só quando está doente, né? Mas eu estou aqui só exemplificando. Mas isso é sempre visto como algo da ordem do natural, e não é pensado nunca o tempo que se gasta para essas atividades. Muitas vezes essa atividade não é remunerada, e quando ela é remunerada, ela é mal remunerada. Então, geralmente, as pessoas que são profissionais do cuidado, né, em geral, são também pessoas que precisariam ser cuidadas, né? Então, é importante pensarmos que todas e todos precisamos ser cuidados em pelo menos algum momento de nossas vidas. Para a vida existir, é necessário que exista o cuidado. Sendo assim, estamos falando da vulnerabilidade humana e, ao mesmo tempo, da importância do cuidado para a sustentabilidade da vida. Então, estamos falando de algo que é fundamental para a manutenção da sociedade, né? Algo que é estruturante para a manutenção do que seria a produção e reprodução, num jargão mais das ciências sociais. No entanto, essas atividades que garantem a manutenção da vida, e eu estou dando muito destaque para isso, não é nem reconhecida, nem valorizada, nem vista como algo que deveria ser pensado como uma política pública, pois não é algo da vida privada, mas algo, sim, da vida pública. E a pandemia, ela aflorou, né? Quer dizer, a pandemia, por conta da necessidade de isolamento, ela propiciou que essa realidade aflorasse e evidenciasse a desigualdade na prática dos cuidados. Primeiro, porque é um trabalho exercido majoritariamente por mulheres, e segundo, que quando é exercido de forma remunerada, é exercido por mulheres que vivem em condições de vulnerabilidade social, em grande parte das vezes negras, né? E isso tem a ver com a nossa origem patriarcal e escravocrata, e que tem ainda sérias repercussões, né? E a gente precisa falar sobre isso, né? E eu acho que a pandemia e essa exposição dessa situação, ela de alguma forma nos obriga a pensar um pouco mais sobre isso, né? Não que eu acho que tudo vai mudar, mas eu acho que evidenciou algo que precisa ser pensado. Então, com as crianças não podendo ir para a escola, com as mães não podendo contar com uma rede de ajuda que normalmente contava, então essa ideia de rede de ajuda é importante nós pensarmos. Mulheres da classe média se viram, e isso assim, nós aqui temos acesso a várias links, vários podcasts, vários grupos que se reuniram para falar sobre isso, né? Pessoas, mulheres que, no caso, têm esse acesso a esse veículo e são mais escutadas, né? Então, mulheres da classe média se viram de um momento para o outro obrigadas a acompanhar as atividades dos filhos, a dar conta das atividades domésticas e tendo pouca participação dos parceiros e dos maridos, enfim. E isso já, estatisticamente, tem sido mostrado, né? Por outro lado, outras mulheres ou perderam um emprego
e se viram, por conta da necessidade de isolamento, muitas perderam o emprego e se viram sem recursos para sustentar a família, ou precisaram continuar trabalhando e se expondo, né, e colocando em risco a si e a seu grupo familiar, e tendo que deixar os próprios filhos ou sozinhos ou com outros parentes, porque muitas vezes, se tinham creche, a creche fechou, né, e nós sabemos de histórias bastante cruéis, né, quando a gente pensa nessa realidade específica. Bom, ficou evidente que a vida produtiva, para a vida produtiva, a produtiva entre aspas, né, porque tudo é produtivo, mas considerada produtiva, acontecer, é necessário uma rede informal de apoio. E esses estudos que vêm sendo feitos, eles contribuem, e coisas que vêm sendo escritas, né, contribuem para que essa realidade ela seja mais visibilizada e que a prática do cuidado seja democraticamente socializada. Isso parece primeiro, algo muito utópico, né? Seria necessário mudar a sociedade. Mas, por outro lado, eu acho que, assim, o cuidado, nesse momento da pandemia, ele estava na boca de atrizes e atores dos mais variados campos, né? Por outro lado, acontecimentos extremamente trágicos também trouxeram à tona que, na verdade, se o cuidado existe para alguns, ele não é democrático, né? E, geralmente, quem pratica o cuidado profissionalmente é quem não tem uma rede estruturada para dar conta. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser pensada, porque, inclusive, as colegas falaram, né, como as mulheres estão sobrecarregadas, tendo de continuar a trabalhar, e tendo que produzir, e tendo que escrever, no caso da nossa realidade, né? E é interessante a gente pensar por que mudou, porque, na verdade, uma rede que não é, que, em geral, é invisibilizada, que é a escola, que é, por exemplo, a avó que vai pegar a criança e leva para casa enquanto a mãe não chega, ou é uma babá que está ali para receber a criança e para ficar com a criança, ou é uma rede informal de colegas que dividem as atividades dos filhos, eu levo, você busca, enfim, existe uma rede que é uma rede que não se fala dela, mas que viabiliza uma vida produtiva, e que, de repente, a pandemia, por conta do isolamento, na verdade, mais no início, né, porque depois o isolamento não foi cumprido, enfim, estamos bom, eu sei que existem 1000 razões, bem complexo, mas, enfim, estamos nesse momento agora, que muito complicado, mas isso fez com que essa questão ganhasse cores muito fortes, né? E fez a gente, de repente, ficar muito angustiado com as pessoas que precisam andar de ônibus, porque elas estão se expondo. E isso era naturalizado antes. Não que as pessoas não devam andar de ônibus, né? O que eu estou querendo dizer é que tem sempre um grupo que é mais exposto, que está sofrendo mais, e que é invisibilizado, né? E que muitas vezes tem a ver justamente com essas atividades que são femininas, né? Que são praticadas por mulheres, mas diferentemente, né? E daí tem os marcadores sociais de classe, de raça, de escolaridade, para a gente poder pensar melhor sobre isso. Bom, era isso que eu queria trazer. Obrigada. E, enfim, está sendo um grande privilégio estar participando desse momento. Obrigada, professora Márcia. Parabéns também pelas considerações. Tudo que está sendo dito poderia possuir um debate próprio, né? Destaco já de início que você mencionou com relação à pesquisa, especialmente essa dimensão, né, extraprofissional,
né, que a pesquisa dá. Nós temos um conceito dentro das universidades públicas brasileiras de professor, né, docente, pesquisador. É um conceito, dada a inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão, um pilar da universidade. E temos como correlato também a ideia de, né, estudante e pesquisador. Independentemente, como você, Márcia, chamou a atenção, independentemente da profissionalização e pesquisa daquele discente. Porque a pesquisa, a atividade de pesquisa, ela é, né, a forma pela qual a educação formal ela prepara para a atuação no mundo de forma autônoma. Então, a ideia de docente pesquisador e discente pesquisador, o seu fim último, muito mais do que a profissionalização em pesquisa, é a formação de cidadãs e cidadãos livres, né? Então, é preciso que se entenda, né, de que essa noção ela faz parte do nosso cotidiano, né, de produção do conhecimento, independentemente de programas acadêmicos, né, e da formação continuada, né? É a formação da própria cidadania que está em questão, né, por trás da ideia de pesquisa, tal como ela está definida dentro das universidades públicas brasileiras, e que torna as universidades públicas brasileiras absolutamente distintas em relação às demais universidades, com algumas exceções, né? De fato, nós precisamos aumentar, como você falou, Márcia, né, a visibilidade. Eu estou aqui para isso, vou tentar trabalhar bastante para que nós possamos alcançar, né, o máximo possível tanto a comunidade acadêmica como extra-acadêmica do trabalho que nós desenvolvemos aqui dentro da universidade, né? Acho que essa questão extramuros, né, a comunicação precisa furar isso, porque o que nós fazemos é destinados, né, à sociedade brasileira. Não existe uma pesquisa, nenhuma atuação aqui que não tenha por objetivo, né, alcançar e promover o desenvolvimento, né, da democracia, né, da emancipação, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Acho que a gente precisa trabalhar mais em termos de comunicação e gerar visibilidade. E com relação ao cuidado, nesse momento, né, essa questão de gênero, né, no cuidado, a pandemia está mostrando muito. Eu vou muito ao CCH, porque ano passado, esse também, tenho buscado contribuir com as questões de biossegurança do centro, e é impressionante como que as terceirizadas que, né, dominaram o nosso espaço, né, as heroínas lá, os terceirizados também, mas como elas se protegem. A questão das máscaras é impressionante, né? Rodrigo, a gente vem monitorando a situação, os homens resistem às máscaras. É uma discussão, inclusive, interessantíssima, esse é o problema de gênero, nesse momento, né, das exigências de autoproteção que, enfim, repercute no coletivo, né? Porque se proteger o outro também. E eu, assim, antes de passar a palavra, que eu vou ver se tem questões, eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Primeiro que nós passamos 2020 praticamente todo, né? Porque terminamos um semestre normal em março do ano passado, antes da entrada do ensino remoto, e que acho que está perdendo um pouco, a gente está ficando só com a ideia de remoto e perdendo a dimensão e a categoria emergencial. Esse modelo, né, que foi adotado, é aquele em situações de tragédia, como é que nós estamos vivendo, porém, a experiência que se tinha era de situações muito distintas da nossa, né? Um Katrina, né, exigiu, e é dentro desses problemas de calamidade, que foi forjado o conceito de ensino emergencial. Todavia, né, nós estamos vivendo sucessivos Katrinas, né? É um Katrina que não tem fim, né? E isso tem cobrado muito dos professores, e eu queria, assim,
dizer conclusivamente, né, como palavras de encorajamento a professores e estudantes. Nós temos aí estudantes que já vão fazer metade do seu curso nesse regime emergencial, não é? 2021 está gravemente comprometido, fora o ano passado, e estudantes que estão ingressando na universidade nessa situação terrível, né, sem poder ir ao espaço físico, né, que é tão importante, né, para a adesão, né, à universidade. Agora, eu queria dizer que desculpe, fico um pouco emocionado, porque o que nós estamos vivendo é realmente muito, muito difícil, né? Mas eu queria dizer e observar que nas situações de extrema gravidade, de guerras, né, inclusive de epidemias, né, de processos migratórios, né, ou seja, comunidades humanas envolvidas em grande sofrimento, de ameaça à sua integridade, né, física e moral, sempre houve uma professora, um professor e seu estudante. A educação nunca parou, nunca parou. E reputo o que nós temos em frente, tanto o corpo discente como o corpo docente, o maior desafio de nossas vidas, né? Assim como foi, né, o maior desafio para a educação em tempos de guerra, né? Nós sabemos que, inclusive, as escolas, né, são alvos, né, em guerra, né, são destruídas. Quem acompanhou, pelo menos, né, por exemplo, é muito vívido, porque é recente, na Síria. Então, assim, é preciso coragem, é preciso força, que disso, né, as competências que sairão desse processo também serão muito especiais, né, para além daquilo que a normalidade já garante, né? Então, na coragem, né, e juntos nós vamos poder aprender muito, que afinal das contas é a missão educacional, né, o aprendizado. Eu aqui agora agradeço novamente, em nome da direção, as belíssimas participações das colegas Elisângela, Solange, Ana Raquel e Márcia. E, embora eu tenha colocado aqui se tem perguntas, mas não tem, e então eu abro aqui para palavras finais para quem desejar dizer qualquer coisa. Eu gostaria de fazer um comentário, professora Ana. Assim, as disciplinas que eu tenho lecionado nesses períodos emergenciais são disciplinas de terceiro período, na graduação, né? Então, eu estou pegando eles ainda fresquinhos, eu diria. E duas coisas que eu tenho feito com essas turmas. A primeira, eu já deixo muito claro que eu me recuso a dizer que este é o nosso novo normal. Isto não é normal. Sabe? Então, eu já é a primeira fala quando a gente abre o meeting no primeiro dia. Então, eu sempre digo, gente, estamos num período de exceção e que isso vai passar. Nós não temos que internalizar que isso é o novo normal. Não é. Eu não aguento. E segundo, é que a gente sempre tem marcado cafés. Quando a universidade abrir, a gente vai, as turmas, a gente não desmonta os grupos de WhatsApp, tá certo? Então, embora não fiquem sendo utilizados, mas cada turma tem seu novo grupo, eles ficam lá. E eu sempre digo, na hora que abrir, a gente vai lá para a Praça da Alegria tomar café. Vai? E é isso, porque senão eu acho que fica muito mais pesado do que já está. Inclusive, Ana e colegas, ano passado a gente mudou todo o gramado, né, dos jardins do CCHLA, colocamos grama para pisoteio, né, porque podemos garantir um espaço ventilado, aéreo, de reconexão, né, com a natureza para a comunidade. Então, os jardins estão esperando, ansiosos, né,
os estudantes para pisotear, se jogar na grama, ser feliz, né, debaixo das nossas árvores lá centenárias, né? Está tudo sendo preparado, já está prontinho e com muita saudade a infraestrutura dos nossos estudantes. Né? Então, eu acho que eu vou mudar o café. Não vai ser na praça, vai ser debaixo das árvores. Vai debaixo das árvores, com banquinhos bem espalhados, porque a gente tem bastante espaço, bem ventilado, né, para garantir a segurança e a leveza, né? Porque dentro de um espaço fechado é incomparável estar debaixo de uma árvore, né, e pisando numa grama, né? Professora Ana, também quero fazer as considerações finais, dizer da importância dessas boas-vindas, desejar, espero que essa nossa conversa tenha estimulado os estudantes, né, que estão iniciando a vida acadêmica. Inclusive, eu me lembrei ali do início dos anos 90, quando eu estudava na UFB, sou egressa do curso de História, sou uma migrante, mas que terminei a graduação, e muita saudade, né, professora Ana Raquel, esse espaço, a Praça da Alegria, toda o acolhimento, as atividades que nós realizávamos, e espero voltar a realizar nesse espaço tão acolhedor do CCHLA. Então, essa saudade ali dos anos 90, esperando que os estudantes construam novas formas de sociabilidade nesse momento emergencial de tragédia que estamos vivenciando desde o ano passado. Quero também reiterar o convite para participar do grupo de pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista. Nós temos ali estudantes e docentes de vários níveis de formação, e o NEAB também, que eu falei de forma mais alongada, e agradecer à direção do centro e o aprendizado com as colegas, e fica esse desafio, que é exatamente, como já foi destacado também, que é a divulgação dessa produção acadêmica, que muitas vezes nós não temos conhecimento do que a colega está fazendo. Essa é a riqueza e a importância de uma instituição pública como a UFPB na formação profissional e de cidadãs e cidadãos nesse contexto de crise que nós estamos vivenciando. É isso. Muito obrigada pela atenção e agradecer Fagner, né, que está aqui nos apoiando, né, com esse suporte técnico. Obrigada. Bom, eu também só quero, na verdade, agradecer e reiterar a importância, né, desse momento, e dizer que, assim, nós, da antropologia, sempre tivemos todo o apoio da direção de centro, com Mônica e agora com o Rodrigo, é uma relação muito boa, então a gente só tem a agradecer. E, assim, eu sou uma fã da universidade pública, né? Eu estudei minha graduação na universidade pública, eu fiz mestrado e doutorado na universidade pública, e aí eu sou atualmente docente. E, assim, para mim, na minha graduação, a universidade foi uma revolução. Na verdade, eu fiz graduação quando estava começando a abertura do país, né? Então, assim, revolucionou a minha vida estar numa universidade pública naquele momento. Então, por um lado, é muito triste pensar que as feras estão tendo que viver nesse momento, dessa forma, mas dizer para eles, né, que isso vai passar, que tentem aproveitar o máximo a vida acadêmica, porque é uma experiência muito preciosa na vida da gente, né, e eu acho que, e se a gente souber buscar, tem muitas possibilidades, apesar de todas as dificuldades, todas as perdas de verbas, e isso a gente tem que lutar contra isso, né, mas, enfim, estamos lutando, mas é muito difícil, mas, enfim, eu acho que é um espaço que ainda mantém
um mínimo de democracia e discussão para a gente ajudar na construção, na formação de jovens, né? E eu quero reiterar a importância da universidade pública, né? E agradecer às minhas colegas nesse momento, foi muito enriquecedor, e também a Ana pela condução. Prazer em conhecer quem eu não conhecia. E é isso. Então tá certo. Eu, mais uma vez, reitero o agradecimento pela direção do centro, e acho que nunca é demais insistir a todos, né, a autoproteção, o uso de máscaras, né, evitar ao máximo e sair de casa, né, especialmente para ambientes fechados, né. As máscaras têm que ser muito bem ajustadas no rosto, né. Os estudos já comprovaram que o uso associado da máscara cirúrgica e a máscara de tecido, ela gera proteção efetiva, né? Muitas das vezes não é possível, ainda não está suficientemente divulgado, né? Os respiradores PFF2, né? Que realmente protegem. Hoje, as variantes que estão no estado da Paraíba e em território nacional são muito mais transmissíveis, né? Por isso mesmo, a utilização da proteção, né, dos olhos e do rosto tem que ser bem mais pesada, né, especialmente para ambientes fechados, né? E com a proteção devida, com o uso da razão no sentido de evitar ao máximo a exposição do vírus que está por toda parte, né? Você está protegendo a si mesmos e aos demais, né? Então, só reiterando, porque não podemos nunca esquecer disso, porque é muito difícil realmente usar máscaras, certo? A colegas, muita saúde, né? Muita força, e aos estudantes, igualmente, coragem, né? Vale a pena, no emergencial, vale a pena estar dentro da universidade. E já, né, se Deus quiser, né, se a vacina permitir chegar até nós, nós retornamos lá para os jardins do CCHLA e dos espaços todos que temos lá para produzir conhecimento e sermos felizes. Bom dia para todos, né? Tudo de bom. Bom dia e muito obrigada, e fiquem bem. Fiquem bem. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, obrigada. Tchau. Produzir conhecimento e sermos felizes. Bom dia para todos, né? Tudo de bom. Bom dia e muito obrigada.